Gilvaldo Quiseiro, que nós vamos compartilhar, conversar aqui um pouco sobre essa situação atual que o país e o mundo está passando no momento, e que também é um momento de crise do ponto de vista humano, né? As pessoas estão com crises emocionais, o ser humano parece que está descontrolado. Vamos entender um pouco como é que funciona esse outro lado, né? Que é o lado da psique humana. O que interfere na nossa mente, que pode interferir na nossa prática, no dia a dia, né? Na nossa vida cotidiana, porque tudo está aqui na mente, meu amigo. Se a sua mente está descontrolada, você não existe. Então, já nós vamos conversar com o Gilvaldo Quiseiro, que é psiquiatra, também poeta, jornalista, historiador, e a gente vai entender um pouco como é que está funcionando esse mundo louco, que atualmente é um mundo que valoriza muito o consumismo, que as pessoas estão individualistas. O que a gente pode fazer para mudar um pouco essa realidade, para que a gente se torne um pouco mais humano, né? A gente está sendo tudo menos humano. Nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão. Eu estou aguardando também aqui o meu amigo Richter Wenzel, que nós vamos falar de um assunto, porque, gente, se a gente for analisar, em quase todos os lares de Caxias, temos algum animal de estimação. Você tem algum animal de estimação, Lécio? Tem 2? Olha aí. Então, os animais fazem parte da nossa vida. É um membro da família. Nós vamos entender um pouco como cuidar bem dos nossos animais. Quem pode ter animal? Todo mundo pode ter animal? Um animal de estimação? Muitas vezes a criança quer, mas aí às vezes você tem algumas outras restrições. Nós vamos entender já também um pouco sobre os cuidados com os animais. Uma vez é porque a gente acha o animal engraçadinho quando é pequeno, né? Mas ele vai crescer, ele vai precisar de vacina, ele vai precisar de um monte de coisa. E a gente vai entender o que você que está em casa e que quer ter um animal de estimação também pode fazer aí para manter a saúde do seu animalzinho. Nós vamos receber também mais tarde um pouco o meu amigo Emerson Farias. Estou aguardando aqui o Emerson Farias para a gente tratar um pouco sobre delação premiada. Tem repercutido demais aí, muito bandido, roubou até não querer mais e agora está entregando os outros. Ele está recebendo um benefício chamado de delação premiada. E aí? E quando acontece isso? É justo realmente? O cara roubou tanto, tem que devolver tudo, e aí ele recebe um benefício. Só que a gente vai ver do ponto de vista legal como é que foi criado, por que existe a delação premiada. Nós não vamos aqui, nós vamos entrar muito assim no método de algumas questões, porque é justiça, é lei tem que ser cumprida. Essas e outras informações já no debate democrático. Mas a nossa reflexão de hoje, inclusive, alguém atende aí esse telefone, né? Tem um telefone aqui. Pois bem, gente, eu queria só fazer um alerta, porque no final de semana passado, o meu pai, ele se envolveu em um acidente de trânsito aqui em Caxias. E a gente precisou do serviço público de saúde. Muitas vezes a gente só vai perceber alguma deficiência do serviço quando a gente precisa dele, né? Eu quero agradecer aqui o pessoal do SAMU, prontamente nos atendeu. O meu pai se envolveu no acidente aqui nessa esquina, no final da Alexandre Costa, da Avenida Alexandre Costa, aqui pertinho já da televisão, e ele e minha madrasta, a Valquíria. E lá eles ficaram lá estendidos no chão, lá, ele vinha de moto e bateu num carro que ia saindo de um bar, que na minha percepção, tem muitos carros ali, na realidade, que ficam muito na esquina. E quando vai sair, ele não tem uma visão de quem vem atrás. E foi o que aconteceu. Meu pai pegou de cheio lá, uma parte do carro, e ele caiu de moto lá com... Ainda bem que eles vinham de capacete e tudo. Já está em casa, ele e a Valquíria não tiveram maiores problemas. Mas ficaram as raladuras, enfim, tem que se recuperar. O certo é que a gente precisou do serviço público de saúde. O SAMU veio atender a gente tranquilamente, mas fomos para o Hospital Geral. E aqui eu gostaria que o que eu vou falar agora fosse encarado, inclusive pelo secretário. Eu gostaria que o secretário de saúde estivesse assistindo o programa agora, porque se o prefeito também
a pessoa que hoje administra o Hospital Geral, porque teve algumas questões que eu observei quando eu cheguei no hospital, que eu acho que precisa funcionar melhor. Ou então nós seremos mais uma vez manchete nacional. Por exemplo, portas que não tem trinco. Você chega, as 3 portas de um lado e do outro lado não tem trinco. Você chega no Hospital Geral, não tem trinco a porta. As portas lá. Outro detalhe, a sala de raio-x do Hospital Geral. Sala de raio-x, das 3 lâmpadas, 2 estão queimadas. Tem infiltração. Então, é uma questão de manutenção do trabalho. O banheiro do raio-x, não existe aquele banheiro do raio-x, do rapaz que atende no raio-x. Então, a gente precisa, tem algumas questões que é mais de gestão. Tem que ter alguém para olhar, né, andar dentro do hospital. Outro detalhe, esse acidente foi no sábado passado. E nós temos um problema aqui que eu acho que outros municípios também enfrentam, que é o fato de termos profissionais que são de fora, trabalhando no município. E no caso dos ortopedistas, aqui em Caxias, todos são de fora. Ou seja, no final de semana não fica ninguém. Todos vão embora. Aí minha sugestão aqui ao Hospital Geral é que estabeleça uma escala e que deixe alguém de plantão. Porque, só para você ter uma ideia, o meu pai não precisou de nenhuma intervenção cirúrgica no pé. Mas ele ficou de observação até a segunda-feira, terça-feira, esperando um ortopedista chegar. Então, essa situação, eu acho que é uma questão de gestão. É só estabelecer. Nós temos quantos ortopedistas? 10. Um vai ficar de plantão no final de semana. É uma questão de decisão administrativa. São questões que podem ser resolvidas com piscar de olho. Recurso tem, tenho certeza que não falta dinheiro para comprar trinco, para comprar lâmpada, para botar uma telha no teto, para não pingar água dentro da sala de raio-x. São coisas simples, gente. Essa é a nossa reflexão. Nós queremos alertar para uma situação para que não piore. Imagina você que está lá, vendo qualquer pessoa, eu estaria pecando aqui em não dizer isso para a população e nem alertando ao município. Eu estaria pecando em não fazer isso. E eu espero que seja acolhida essa minha sugestão. Por quê? Porque nós estamos lidando com vidas. Todos os dias é um hospital de urgência. E um hospital de urgência, na minha percepção, tem que ter ortopedista no final de semana. Por mais que todos sejam de fora. Eu vou só dar um exemplo aqui. Uma vez eu vim ali de Teresina para cá e eu encontrei um médico desesperadamente querendo chegar em Coelho Neto. Ele é de Teresina, o médico. Ele vinha numa van e ele, na época, inclusive, foi final de 2010. Ele veio, inclusive, na van me parece que dos estudantes, que eu estava estudando na CEUT, e eu vinha para cá todo santo dia, na van. Ele veio, ficou no escuro, lá no descanso, esperando o carro para ir para Coelho Neto. Ele ia fretar um carro se não tivesse outro, se não tivesse carro de linha. Mas ele ficou no escuro, rapaz. Eu fiquei assim até, esse médico, ele disse, não, gente, porque eu tenho plantão para cumprir em Coelho Neto. Isso é responsabilidade, rapaz. Então, se a escala está dizendo que é preciso um médico lá, seja, não tenho dúvida que ele vai estar lá. E eu quero agradecer, as pessoas estão interessadas em trabalhar ali no Hospital Geral. Agora nós precisamos dar estrutura para o pessoal, né? Também. E outra coisa, os recursos públicos da Secretaria de Saúde são nossos. Né? Eu não estou fazendo aqui nada mais, nada menos do que cobrando que o recurso que é público seja investido. Só isso. Está no ar o debate democrático. Valdo, tem umas imagens aí do Sarau Poético. Eu vou exibir essa matéria, porque eu participei, eu estive lá, fui aqui inclusive no Morro do Alecrim. Eu acho que a gente precisa de mais eventos dessa natureza aí.
Eu quero parabenizar a organização desse sarau poético, porque foi algo assim muito bom, porque reúne as pessoas. Você sabia que a poesia, a música, nós tínhamos poesia e música, Johnny Casanova estava lá. Poesia e música nos abranda, né? Nos coloca em outro estágio, né? Como ser humano. Acalma a alma, a música e a poesia. E eu quero parabenizar a organização desse sarau poético. Põe a matéria, Marivaldo, roda aí. O evento Sarau na Pele da Palavra, que presta homenagens a poetas de Caxias e outros convidados, chega à sua 5ª edição. Um evento que veio para ficar, nós não pretendemos de maneira alguma deixar isso morrer, para acender a chama realmente da cultura na nossa cidade, porque é uma terra que está diretamente ligada à literatura. O Sarau já prestigiou poetas do Maranhão, Bahia, Teresina e desta vez o convidado veio da cidade de Marabá, estado do Pará. É um privilégio se deslocar do Pará para cá e chegar e ver que a poesia se encontra em vários lugares do mundo e sendo espalhada no mundo, nos deixa feliz. Desde a primeira edição, o poeta Quincas Vila Neto participa da organização e também já foi homenageado. O sarau, ele não veio para ficar, ele já ficou. Conhecido por ser poeta e membro da Academia Caxiense de Letras, o Ibson Carvalho também já recebeu homenagens e apoia o evento. O sarau da palavra vem ratificar essa característica maior do cunho cultural do povo caxiense, a literatura em todos os seus gêneros. Um dos convidados para falar sobre os poetas foi esse professor e filósofo. A alma do poeta é impenetrável. E é graças a essa alma do poeta ser impenetrável que há esse mistério, essa magia. Esse mistério, essa magia que ele faz matéria-prima das suas interações e da sua poesia. Dentro das 4 primeiras edições do Sarau, 8 poetas foram homenageados. Dessa vez, uma poetisa recebeu os merecimentos nos vários aspectos artístico-culturais dos talentos caxienses. Me sinto muito feliz, emocionada, gratificada com essa homenagem e que eu estendo a todos os meus colegas e colegas poetas, porque eu sei que hoje a noite é da poesia, como tem sido em todos os saraus, né, Guilherme? Parabéns. Obrigada. Ok, rapaz, que bom, viu? Eu fico muito feliz. O Givaldo acaba de chegar, Givaldo Quiseiro já está aqui no nosso estúdio, é o nosso poeta. O Givaldo é poeta, é jornalista, ele é escritor, né? Está escrevendo para uma revista fora do Brasil, no momento. Ele é historiador, psicanalista. Ou seja, nós vamos já receber o Givaldo, a gente vai discutir um pouco essa loucura que vive a sociedade atual. Parece que o ser humano está meio fora do eixo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, né, Givaldo? Porque é importante que a gente reflita também a nossa realidade. Quando a gente perde o fio da realidade, ou seja, nós perdemos a condição humana, né? Marivaldo, você sabia que hoje é dia do... Você e você de casa também? Você sabia que hoje é dia do escritor? É, Givaldo? Pois é, parabéns, meu amigo, parabéns. Dia do escritor. Dia 25 de julho, ele é comemorado o Dia Nacional do Escritor, é uma profissão... tem nomes consagrados como Machado de Assis, né? Seja, e tantos outros brasileiros. Foi instituído inclusive em 1960, Dia Nacional do Escritor, pela União Brasileira de Escritores, e é uma referência à realização do primeiro festival do escritor brasileiro. Eu vou só citar o nome aqui de alguns: Machado de Assis, né? Para quem gosta aí da literatura, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Ariano Suassuna. Nós temos também, como escritor, Luiz Fernando Veríssimo. Nós temos outros, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa. Mas eu destaquei, para homenagear, eu quero começar aí, Marivaldo, com essa reportagem aí sobre o Ariano Suassuna, porque o Ariano, enquanto viveu,
Ele foi um defensor da cultura nacional. E não é uma questão bairrista somente. Você precisa valorizar o que você tem. E aí, ao longo do programa, eu vou exibindo alguns vídeos do Ariano Suassuna, que são engraçados, porém, de grande alerta para nós, para todos nós. Eu quero começar aí, para esse primeiro vídeo, Marivaldo, onde ele defende a nossa cultura nacional, ok? Roda aí. O nome dado por Ariano Suassuna à apresentação é aula espetáculo, e não podia ser mais adequado. Suassuna dá uma lição de humor. O velho de Pastoril, ele foi apresentar as pastoras dele. Botou 5 moços assim, disse, essas são minhas pastoras, e eu vou dizer o nome delas. Pata, Peta, Pita, Pota e Creuza. O escritor paraibano nunca escondeu o orgulho que sente da origem nordestina. Há décadas luta pela valorização da cultura popular. E se engana quem pensa que o tempo desanimou o poeta. Aos 86 anos, Suassuna encara a arte como missão. Capiba, o grande compositor Capiba, meu amigo do peito, ele ficava danado quando o pessoal dizia que cachorro gosta de osso. Aí Capiba dizia, bote o filé e bote o osso, para ver qual é o que o cachorro escolhe. Pois bem, o que está me deixando indignado é que não estão dando direito ao povo brasileiro, principalmente aos jovens, o direito de entrar em contato com o filé. Só dão osso a eles. Suassuna ocupa a cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras e é um grande apreciador da língua portuguesa. Diz que até o escritor espanhol Cervantes achava que era a mais sonora e musical. Suassuna escreveu peças e romances e teve sua obra adaptada para cinema e televisão. O trabalho é permeado pela cultura nordestina. Que povo inventivo danado é o nosso. Às vezes as pessoas dizem, Ariano, você tem uma imaginação danada, e a imaginação nada é o copinho. Baixar aqui um pouquinho. Mas assim, o Ariano Suassuna, ele foi um defensor realmente da cultura nacional e aquela obra, O Alto da Compadecida, foi transformada depois em filme e foi um sucesso. Sucesso. Quem não lembra do Chicó e do João Grilo? Incrível. Então, ele também tem a Pedra do Reino, né, irmão? Pedra do Reino. Eu já vou colocando ao longo do programa alguns vídeos, eu selecionei 3. Vídeos pequenos, mas o que demonstra a personalidade desse grande escritor, que era alagoano, mas que, devido à sua convivência com o povo lá de Pernambuco, todo mundo achava que ele era pernambucano, né? Mas ele era alagoano, e o pai dele foi governador, inclusive, né? Então, ou paraibano, perdão. Paraibano, exatamente. É paraibano, exatamente. E aí o Ariano Suassuna, ele é uma figura assim que merece ser lembrada. Ele é uma pessoa que representou e representa. Inclusive algumas escolas estão recebendo aí o nome dele, né, depois da morte. Eu fui inclusive para a inauguração de uma escola que recebe o nome de Ariano Suassuna. Parabéns aí aos escritores do país. Eu vou colocar logo aí, já colocamos aí o primeiro vídeo aí do Ariano Suassuna. Eu vou já receber aqui o nosso... eu queria só que testasse aqui rapidinho, Júnior, o microfone, só aí para a gente receber já o Givaldo. Mas antes eu gostaria de que você colocasse aí, Marivaldo, sobre essa missa, a missa solene que ocorreu aqui em homenagem aos 76 anos, só as imagens mesmo, só as imagens, 76 anos da Diocese de Caxias. Quero parabenizar aí todos os católicos, né, todas as pessoas que são católicas e que fazem com que o catolicismo seja praticado aqui, restaurando inclusive muitas famílias. Todas as religiões merecem o nosso respeito. O brasileiro ainda, na sua grande maioria, é católico. Hoje os evangélicos representam 21%, né, da religião brasileira, mas os católicos estão aí acima de 60%, segundo o último estudo da Fundação Getúlio Vargas. E merece aí o nosso respeito
Todo o nosso respeito às pessoas que fazem. Inclusive foi homenageado Dom Luiz Marelinho, né? O próprio Dom Wilson Bastos falou isso. Estava homenageando também, eu esqueci agora, o último bispo, eu até costumo citar, Dom Luiz D'André, falava uma frase assim, ele tem uma frase extraordinária, ele diz que é muito bom quando tem muitos sinos badalando, ou seja, falando da democracia, né? A democracia tem isso, ou seja, permitir que as pessoas falem, que as pessoas possam se indignar com aquilo que está errado, né? Apontar soluções, né? No outro regime não consegue fazer isso, na democracia é possível. Ivaldo, pode ser agora? A gente pode conversar? Você pode vir por aqui? A gente vai bater um papo aqui, eu estou na guarda também, já eu recebi Richter Wenzer falando, Gilvaldo Quiseiro, recebo, muito obrigado, Gilvaldo. Vamos ficar um pouquinho mais para cá, o Juninho vai abrir aqui a imagem. Gilvaldo, quero agradecer primeiro aqui a sua vinda, viu? Porque a gente precisa parar um momento, né, e refletir um pouco sobre a nossa realidade. Às vezes a gente esquece de que, a gente esquece até de lembrar que somos seres humanos. A gente não para para lembrar disso, né, que somos seres humanos e que às vezes a gente fica tão inebriado assim com as publicidades, né, o consumismo louco, e aí nós perdemos o fio da realidade. Você está nessa câmera aqui, Gilvaldo? Você pode falar com as pessoas através dessa câmera. Boa tarde. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde ao público de casa. Um prazer estar retornando ao seu programa. Como sempre, tentando falar de temas tão complexos, né, do nosso dia a dia, da nossa sociedade. Né? E para começar, Gilmar, eu diria o seguinte, né? Esses temas, essas temáticas, elas são tão complexas, né, que é necessário um multi-olhar, né, um olhar de diversas ciências, né, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a psicologia, né, para tentar, vamos dizer assim, explicar, não é? Eu aqui vou fazer algumas ilações, e para isso eu vou recorrer ao uso de metáfora, né? Com certeza. Aliás, Cristo usou muito isso na sua... Exatamente. Ele ensinou muito através das metáforas. Essa metáfora, metaforizando essa discussão, eu diria que nós vivemos hoje numa grande bolha de sabão. É o nosso mundo hoje. Exatamente. E nessa bolha de sabão, nós não passamos de pequeninos peixes escorregadios, fazendo um outro gigantesco esforço para conter a respiração, para assim não estourar a grande bolha. Continuar sobrevivendo. Exatamente, não estourar a bolha. Quer dizer, veja o quanto é tênue, o quanto é melindroso, ou melindrosa essa realidade, né? E um dos sintomas, eu diria, físico, vivido por esses peixinhos, por nós dentro dessa bolha, é exatamente o sintoma de estarmos perdendo os sentidos. Veja, você está fazendo um esforço enorme para aprender respiração. É verdade. Aprender respiração para não estourar a bolha que é a sua casa, né? Então, nós estamos perdendo os sentidos. Nós temos 5 sentidos. Eu diria que esses 5 sentidos estão sendo resumidos para 2. Quais sejam os 2? A boca e os olhos. A boca e os olhos que estão se abocanhando, né, na luta para saber quem vai tomar o lugar do outro. Mas será que nós estamos pautando a nossa vida, ou a nossa vida está sendo pautada pelos grandes meios de comunicação, ou seja, por aquilo que a gente vê na televisão, a gente vai pela moda que é exposta, a gente vai pelo produto que é anunciado? Seria isso, João? Olha, nós sabemos, não podemos deixar de levar em conta, né, que os meios de comunicações, né, e a mídia, de maneira geral, tem um poder muito grande de influenciar, ditar as regras do nosso comportamento, né? Seja na música, o tipo de música que se ouve, a novela, etc., e o comportamento, né? E principalmente quem embarca nessa, os jovens, né? Aqueles que não têm referência, aqueles que estão em busca da sua identidade. Ainda, então eles são vítimas, né? São peixes, né? Atraídos pela isca, né? Oferecido pela grande mídia, né? De modo que essa é uma questão que merece ser estudada, que merece ser refletida, né? O jovem precisa estar atento a isso, né? E aí, ainda fazendo a comparação da bolha, já você está falando a questão do jovem, os jovens nessa bolha, eles são a pele dessa bolha. Nossa. Tá certo? E como pele, os jovens estão perigosamente em busca da válvula de escape.
válvula de escape, entre esta pode ser a ostentação, tá certo? A violência, tá certo? A loucura e até o suicídio. Ou seja, o jovem é essa pele, essa parte exterior dessa tênue... ele está influenciável diante dessa falta de referência, aquilo que aparece, mesmo que não seja o correto, parece que é... Ele tende a seguir, seria isso? O jovem, ele é a parte sufocada. E é a parte, vamos dizer assim, mais exterior dessa bolha. Por isso que eu estou dizendo que é a pele. Né? Então ele está em busca de resposta. Ele está em busca de resposta, tentando se desvencilhar dessa bolha. E aí, na primeira porta que abre para ele acha que é a solução. Né? Como já falei, a ostentação é uma das grandes coisas que precisa ser estudado. Né? A busca pela violência, a violência pode ser também uma válvula de escape. Tá certo? Infelizmente, para que o jovem, a questão de ter noção da realidade, o jovem se joga contra essa realidade. E aí quem sofre é realmente o corpo. Exatamente. Né? Nós estamos aí, Givaldo, você colocou a questão da ostentação. Se você olhar na internet, a internet está cheia, inclusive, de minis funkeiros. Minis funkeiros com mulheres popozudas do lado, e a gente acha que é normal. Parece que, ou seja, ele está indo nessa onda. Você acabou de colocar aí. Como a família pode interferir nisso? Ou seja, ou nós estamos, ou a família também está se, digamos assim, eu vou até usar aquela metáfora do Marshall Berman, dizendo que tudo que é sólido está desmanchando. A família está desmanchando também diante dessa realidade? A família, em qualquer que seja a sociedade, ela é a espinha dorsal da sociedade, né? Ela é o esqueleto, né, da sociedade, aquilo que sustenta, né? Mas é exatamente dentro dessa bolha que a família é mais sufocada, devido à pressão que ela recebe. Imagine mais cobrada. É mais cobrada. Imagine, por exemplo, a situação de uma mãe que, ao ir ao trabalho e ter que deixar o filho na creche, e ela está tão ligada ou desligada que vai para o trabalho, esquece o filho, deixar o filho na creche, estaciona o carro, à tardinha quando retorna, vai abrir o carro, está lá a criança morta. Então veja, o estilo de vida é tão perverso da sociedade que ela está arrancando sem dó o coração da mãe. Parece que está atomizado. Exatamente. Né? Ou, de modo que ou nós repensemos essa sociedade, ou daqui a um dia nós vamos ter mais gente. Só coisa. Inclusive, eu estava aqui estou lembrando aqui de uma frase dita, inclusive, em sala de aula pela professora Silvia Carvalho, quando eu fui aluno dela. Ela até sugeria, né, para nós alunos lá da UEMA, para a gente, mais um pouquinho para cá, Givaldo, o Juninho posicionar aqui, a professora Silvia Carvalho dizia assim, vocês já pararam para analisar o percurso que vocês fazem de casa para a escola, de casa para o trabalho? E aí ela dizia, por que vocês não pegam um caminho diferente para conhecerem ruas diferentes da cidade? Para perceberem a cidade através de outros olhares. E eu estava observando, todo dia eu ia para o mesmo caminho, realmente. Eu pegava a mesma trajetória para ir à escola, para ir para o UEMA, né? E aí a gente às vezes esquece de andar na cidade. É o modo piloto automático, né? Você está no piloto automático. O piloto automático e só vê aquilo que você está programado. E você está programado realmente para fazer aquilo que a sociedade, no seu agrupamento maior, espera, na expectativa da sociedade. De maneira que você não consegue apreciar o mundo. Eu diria o seguinte, que hoje nós vivemos num mundo com tanta diversidade, com tantas novidades, que o ser humano não é capaz de apreciar esse mundo, né? Quer dizer, nós vivemos num mundo que não é aquela coisa do óbvio, o óbvio, né? O mundo das novidades. Se nós vivêssemos dentro da água, se fosse um peixe dentro da água, a última coisa que nós perceberíamos é exatamente a água, porque a água seria o óbvio, né? Exatamente. Então a gente precisa realmente quebrar essa bolha, né? Estourar essa bolha para a gente poder perceber a vida. Do contrário, vamos ser sufocados e perder os sentidos e deixar a condição de ser humano. É preciso ser questionador diante de tudo que a gente está vendo, dessa coisa do automático, parece que a gente está sempre no automático, do consumismo que você... Eu faço um desafio a quem vai ao centro da cidade e não realiza alguma compra. Se você sai de casa, parece que você está com a obrigação de comprar. Olha, Juliano, essa questão nós precisamos sim questionar.
Principalmente os pais, a escola, né, os educadores, os formadores de opinião precisam pensar, fazer com que a gente faça a reflexão. E muitas vezes a reflexão você tem que ser chocado. Aí você tem que ser chocado para poder pensar. O homem, eu vejo como aprende lentamente na porrada, né? Foi preciso o homem, infelizmente, fazer todas as guerras, e essas guerras culminarem com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, para a gente pensar se é possível ou não evitar uma terceira, que talvez já está sendo engatilhada por aí. Mas aí você citou a questão do consumismo, que é um dos sintomas, um dos traços da nossa sociedade de hoje, né? Eu diria o seguinte, que essa sociedade mercantilista, mercadológica, capitalista, como quer que seja, ela nos cria com coração de plástico, né? E com o cérebro de réptil, de tal maneira que nós estamos nos rastejando em busca de futilidade, de coisas que são inteiramente indispensáveis. Imagine você passar, e é uma cena que eu acho bizarra, é uma cena que me chama muita atenção, pessoas que se dizem assim, com muita formação, pessoas que se sentem intelectual, passar a noite numa fila, aguardando o lançamento de um produto, quando na verdade esse produto daqui a pouco vai estar disponível em todo o mercado. Então a gente precisa disso. Eu tenho dito o seguinte, que nós somos apenas lambedores de vitrines. É forte essa frase, é forte. E ocorreu isso aí, um dia desses. E porque a empresa não lançou naquele dia o produto, as pessoas quebraram até a loja dessa empresa. Porque, eu não sei se vocês viram, não sei se foi o iPhone, o iPhone 5, uma coisa assim. Sei que a empresa vamos lançar só na outra semana. Para quê? As pessoas que estavam na fila quebraram a loja, tudo era naquele dia. Você entende? É muita loucura. Como é complexa essa realidade? Como é complexo, como precisa de várias nuances, de vários olhares. Agora, para a gente, deixa eu concluir, para a gente falar sobre essa questão desse estilo de vida que, né, nosso do dia a dia. Por exemplo, o homem hoje, ele não pauta mais o seu tempo mais pelo tempo cronológico, pelo tempo do relógio, pelo ponteiro do relógio. É agora pelo tempo útil de vida de um objeto. É verdade. Tá certo? Então, muitos desses objetos têm a vida útil de semanas, de dias ou de horas. É como um inseto. E isso implica em que nós, homens e mulheres, estamos mudando o nosso ciclo biológico, para nos adaptarmos a essa nova questão do tempo em função do objeto, em função da coisa, da novidade. Estão agendando, o ser humano está agendado, né? Exatamente, sendo programado conforme a força, o impacto que o objeto, que essa tecnologia tem sobre nós. Eu estou observando, eu estou aqui com o telefone, né? Mas você já observou que as pessoas estão ficando assim agora? Parece que ele está voltando para as cavernas. O ser humano ele saiu dessa condição e levantou, né? Mas a gente parece estar voltando de novo para a situação da caverna de novo. O que aconteceu, Gival? Eu compartilho essa ideia. Aliás, nós nunca saímos da caverna. Nós nunca saímos da caverna. A grosso modo, nunca saímos. O que acontece? Uma das coisas mais sérias que está acontecendo, meu caro amigo, é que sempre foi difícil o homem olhar no olho do outro. Talvez porque nos remotos tempos, modo de tempo da humanidade, encontrar com o outro significava ou você seria meu almoço ou meu jantar. Né? E hoje então, em função do celular, imagine você vai para o meu aniversário, você chega lá, nem me dá boa noite, nem pergunta que eu sou, aí chega o seu amigo, minha amiga, seu parente lá, cada um conectado no seu celular. E há casos de casais que vão namorar, que vão à pizzaria, que eles conversam pedindo o cardápio, a escolha do cardápio, através do celular. Exatamente. Então, é isso que nós estamos nos atrofiando, cara. Nós estamos perdendo esse sentido, temos... nós perdemos essa questão de olhar no olho do outro. Imagina o cara dizer eu te amo e dando o dedo para a pessoa. Como é que você vai saber? Se olhando no olhar, é complicado você acreditar. Imagine você de cara baixa no celular. Então, essa é uma das coisas complexas da nossa realidade. Inclusive, Gival, só para baixar aqui rapidinho, eu queria até falar com você sobre, inclusive, a propósito, sobre esse mesmo assunto. Uma família, inclusive, quem diz isso é o Mário Sérgio Cortella.
a pessoa, inclusive, que eu admiro demais. Grande teólogo, filósofo brasileiro, educador. Ele diz o seguinte, que as famílias estão perdendo o hábito de se reunir. Ou seja, é a criança que está no quarto, ela tem o quarto dela, tem o computador dela, e aí, um belo dia, eles dizem que vão, no final de semana, saírem juntos. Aí eles vão lá para o fast food, né? Ficam 15 minutos lá e disseram que adoraram sair. Na verdade, adoraram sair na foto que vai ser postada e que vai ser só para tirar a foto e colocar na internet. Então, o sujeito hoje, a humanidade hoje, vive muito bem obrigado de uma foto. Ainda bem que todo mundo hoje pode sorrir bem, né? Pode sempre dizer que isso é sinônimo de felicidade, né? Porque nós estamos perdendo nossa alma, a essência humana. Exatamente. Nós estamos nos coisificando, né? Então, sair na foto, quem é que não quer sair bem, né? Mas essa pose da foto significa dizer que eu esteja bem. É apenas um clique ali, daquele momento ali em que eu quero que as pessoas acreditem que eu esteja bem. Marivaldo, você tem aí um VT que é da Olimpíada de Matemática. Põe bem só as imagens. Mas só coloca as imagens. Porque eu quero destacar o que aconteceu aqui no estado do Piauí. O Piauí foi mais uma vez homenageado, 9 alunos foram homenageados na OBMEP, na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Boa notícia, né? Parabéns ao... Olha só o destaque. Onde está o destaque? O professor Amaral, grande abraço ao professor Amaral, lá do Piauí. Né? E ele, num esforço gigantesco, ok, Marivaldo. No esforço gigantesco, ele conseguiu fazer com que a escola Agostinho Brandão de Cocal dos Alves tivesse esse destaque. Ele foi homenageado pelo ministro da Educação a semana passada. E aí estava lá, todas as televisões no aeroporto, eu estava lá, inclusive, aguardando ele chegar para parabenizá-lo, fazer uma reportagem com eles e os alunos. Rivaldo, lá eles nas escolas, na escola Agostinho Brandão, o celular, quando os estudantes chegam na escola, a primeira coisa que é confiscada é o celular. Eles não ficam com o celular em sala de aula. Tem uma bandeja onde eles todos colocam o celular. E eu fico observando por que isso não é replicado em todas as escolas do Brasil. Exatamente. Eles são focados, né? O uso do celular em sala de aula é um dos assuntos mais discutidos, né? Mas isso tem que vir da família, né? A família que tem educação. Eu acho o seguinte, Gilmar, aí, já que você abriu o leque em relação à educação, eu acho assim que, paradoxalmente, há um grande paradoxo nessa época. Se espera que a escola tenha resposta pronta para os problemas da sociedade. Problemas estes que não são de atributo, né, a solução da escola, muitas vezes da família e de outras instituições. Por outro lado, ao mesmo tempo que a sociedade espera da escola, ela não valoriza a escola. Não valoriza a escola. Não respeita a escola, não respeita o professor. Então eu diria o seguinte, que a escola ela é o sopro que vai talvez nos desvencilhar dessa bolha. Sim. Mas para isso é preciso contar com a parceria da sociedade. Aliás, o espartano, que quase não falava nada, mas o aluno ia lá e aprendia, mas a ser homem, a ser guerreiro. Exatamente. Ganhava músculo, não ganhava cabeça. Exato. Então a sociedade precisa dizer para que tipo de papel serve a escola, que tipo de homem, que tipo de pessoas nós queremos que seja formado. É só para passar no vestibular? Exato. Aí volta a questão mercadológica, é só para passar em concurso? E o ser humano? É só para servir ao mercado? É só para servir ao mercado, ser codificado? Eu vinha pensando assim, olha, é importante que a gente... Você falou a questão do escritor, eu quero até parabenizar os escritores caxienses, os poetas caxienses. Caxias é uma terra de grandes nomes da poesia. Quero parabenizar todos que nesse momento possam estar nos assistindo, ou não, né? Mas é o seguinte, eu recomendo o seguinte, é importante que se leia, os clássicos. Com certeza. Mas, Julimar, na época de hoje, não adianta eu ler os clássicos se eu não sei uma linha sobre a minha escrita, ou seja, sobre mim mesmo, sobre a minha alma, sobre o meu livro interior. Conhecer. Exatamente. É o que Sócrates tentava alertar a humanidade. Olha, ele naquela época era diferente, ele falava dessa problemática do celular, nem se falava disso aqui. E ele já apontava para isso, conheça a ti mesmo. Então eu acho que a humanidade precisa buscar
o encontro consigo mesmo. É verdade. Pena de se transformar em coisas que, sinceramente... Aqui eu acho que aqui cabe um Ariano Suassuna. Eu sou admirador do... Cabe o Ariano Suassuna quando ele fala da nossa música. Olha só, é o vídeo 4 aí, Marivaldo. Ele falando de alguns adjetivos que o jornalismo ele termina dando a alguns estilos musicais e que talvez não seriam adequados. Roda aí, vai lá. A banda da qual eu estou falando chama-se Banda Calypso. Pois bem, eu chego em São Paulo, está na primeira página do jornal, Preferência Nacional. Sabe o que é? A Banda Calypso. E eu ainda pego ali, mas quando eu cheguei aqui no meio, tinha um homem chamado Eduardo Miranda. Esse homem, eu um dia vou me encontrar com ele. Repara o que ele afirmou. A Calypso é a verdade do povo brasileiro. Eu me senti pessoalmente insultado. É a verdade do meu povo, do meu querido e grande povo brasileiro. Deus me livre. A Calypso é a verdade do povo brasileiro. O Chimbinha é um guitarrista genial. Olha, eu sou escritor brasileiro. A língua portuguesa é meu material de trabalho. Se eu gosto um adjetivo como genial, com Chimbinha, o que eu vou dizer de Beethoven? Tem que inventar uma palavra, né? O Chimbinha é um guitarrista genial, ao mesmo tempo que são musicalmente interessantes. Se você quiser me conquistar, você tem que suar. O que me irritou mais foi isso. Eles têm uma coisa super brega, que é a cara do Brasil. Olha, eu ainda vou me encontrar com ele e eu vou dizer a ele, olha, eu não lhe digo quem é que tem cara super brega, porque eu tenho respeito, carinho e admiração pelas mulheres. E sua mãe não tem culpa nenhuma da besteira que você diz, mas super brega. Aí ele faz uma crítica à nossa mídia, a forma que o jornalismo escreve, ao que nós valorizamos como sendo de qualidade. Nós estamos vendo aí que é uma pessoa que ele se recusava a sair do Brasil para valorizar o Brasil, mas ele conhecia o mundo através dos livros. E aí, Givaldo? Essas são uma reflexão interessante a dele. São verdades que precisam ser ditas, né? Verdade. E que, infelizmente, talvez a fala do Ariano Suassuna não tenha tido a mesma repercussão como do jornal. Que repercutiu lá, exatamente, que ele está falando lá, né? Não que a banda Calypso não mereça o gosto das pessoas que gostam daquele estilo musical. Claro, as pessoas têm todo o direito de gostar da banda Calypso, mas a forma como ele colocou ali realmente nos faz refletir. Né? Na verdade, nós temos que respeitar o gosto musical. Agora, o que não podemos, por exemplo, de primeiro você ligava uma rádio e você ouvia todos os tipos de música. Verdade. Eu ouvia de Caetano Veloso, Luiz Gonzaga, Chico Buarque no rádio. Hoje você liga o rádio e só tem 3 ou 4 tipos de música. Hoje é forró, sertanejo, o brega sumiu, swingueira, pronto, swingueira. Então o jovem não tem opção, então não pode nem cobrar. Funk também está na moda. E isso é uma imposição, é a ditadura, né? Do mercado, que só tem que tocar aquele tipo de música ali, sem opção. Então todo mundo é um pacote. O ritmo é esse, a cor é essa, o estilo é esse e estamos conversados. E aí você engole. É isso que eu estou falando, nós só temos boca. Olho e boca é quase a mesma coisa. Nós estamos só engolindo. Eu não sei até que ponto a gente vai resistir o momento de vomitar ou por onde vai sair esse negócio, né? Porque esse é um dos aspectos, dos sintomas da sociedade atual. Termos boca para consumir cada vez mais essas coisas. Como, por exemplo, tratar, vamos colocar aqui a família, a gente acabou de falar da família, o papel da família.
Você acha que a família está perdendo essa autoridade diante... Inclusive, eu gostaria só de citar um exemplo, do Mário Sérgio Cortella novamente. Antes, quando você ia sair, você dizia, nós vamos para... O pai que dizia, ou a mãe, nós vamos para tal lugar, você dizia para o seu filho. Hoje, a mãe e o pai perguntam, vocês querem ir para onde? Parece que a gente inverteu as coisas. Quem está decidindo pela vida da família são as crianças. A família realmente tem esse papel de construção de valor e ela está cumprindo esse papel de construção de valor? Um tema, uma questão polêmica, né? É oportuna e que eu jogo também para o ar, né? Mas eu queria dizer o seguinte, a família é importante. Eu vou só dar um exemplo para você, Julimar, que a criança, isso é Lacan que vai citar mais ou menos, a questão da imagem. Sim. A criança, quando os seus, 3, 4, 5 anos de idade, ela não há diferença. Quando ela vê a mãe, ela imagina que a mãe é ela a criança. Depois, com o tempo, é que ela vai distinguir que aquela imagem é uma imagem do outro, não é dela. Ou seja, a noção que eu tenho de mim, de alteridade, de imagem do meu corpo, é a partir da imagem da mãe. Por exemplo, uma das coisas essenciais na relação mãe e bebê é o olhar da mãe. O momento mais precioso é o momento em que a mãe, por exemplo, está amamentando. E muitas vezes a mãe, talvez por falta de conhecimento, ou a pressa, né, que dita o nosso ritmo de vida, a mãe joga simplesmente os seios e olha para o outro lado. E a criança fica procurando a face da mãe. A referência. A referência, exatamente. Isso aí é uma das causas, vamos dizer assim, da loucura. Existem pessoas assim, adultas, que elas é como se ficasse assim, aérea, em busca dessa referência. E essa referência faltou em casa, faltou na mãe. Então a importância da família é fundamental. Mas outra coisa interessante, o ato de nascer. O ato de nascer é algo muito complexo, é muito assustador. Eu comparo a criança, no momento que ela nasce, até se colocar no seio da mãe, no colo da mãe, há uma situação de um náufrago, em pleno mar, se debatendo até chegar ao continente. Entendeu? Então, quanto mais você colocar a criança que está desesperada no mundo desconhecido, o cheiro, o som, uma série de ruídos, tem que colocar no seio da mãe. Há uma diferença, a pessoa, quem estuda isso, né, que vê a diferença entre o ato, na hora que ele nasce, aquela cara assustada, e quando ele se sente abrigado, abraçado, no colo. É um momento de proteção. Né? Exatamente. Um outro caso aqui, só para ilustrar, estou falando da importância da família e aqui me especificando a importância da mãe para esse processo de formação, do próprio corpo, da própria imagem da criança, do sujeito. Há um caso de uma, não sei se vou conseguir falar a pronúncia, doutora Doughton, que ela fala o seguinte: havia um caso de uma criança recém-nascida que, por motivo da mãe, a mãe não pôde estar com a criança. Sim. E a mãe teve que voltar para o hospital. E a criança estava com o pai. E a criança começou a não querer comer, começou a se definhar. E o pai liga para o pediatra, dizendo o que estava acontecendo. Aí ele, sem saber o que fazer, liga para essa doutora, né, que é psicanalista. Diz: olha, faça o seguinte, vai lá no hospital, pega a fralda do bebê, um pano, e deixa esse pano se envolver com o cheiro da mãe. E na hora de dar a mamadeira, coloca as coisas aqui. Não deu outra. A criança passou a beber sentindo o cheiro da mãe. Daí a importância da mãe, tá certo, na formação da criança. Mas eu diria que, em relação a essa questão da sociedade, da falta de disciplina, da falta de controle, de limite, está faltando o pai. É o pai. A figura paterna. Exatamente. É o pai que apresenta a realidade para a criança. É o pai que frustra. É o pai que diz não. E quando o pai simplesmente passa a mão na cabeça da criança, é a mãe. É a figura da mãe. Então nós precisamos da figura do pai, daquele que educa, daquele que ensina os limites, que ensina a realidade. Basta ver que existe sociedade, por exemplo, eu assisti um caso em que, para apresentar a realidade para uma criança, jogava a criança lá de cima embaixo.
parar no lençol pelos anciões. Então você vê como é que é a coisa, né? Alguns pássaros destroem o ninho, né? Para apresentar o mundo para o filhote. É o caso, a águia, parece que a águia faz isso, né? Então, até ela voar, né? A figura do pai é quem vai mostrar a realidade para a criança, dizendo não. E o que acontece hoje? Os nossos jovens não estão preparados para ouvir não. Por quê? Eu digo hoje que... Eles não foram preparados para isso? Não foram preparados para ouvir não, porque os pais não disseram, não educaram. Quer dizer, hoje, infelizmente... Tudo que a criança quer é oferta. Exatamente. Ele não sabe dar o limite. Porque por sentimento de culpa, como o pai e a mãe não têm tempo para estar com o filho, dá para ele tudo o que ele pede. E aí vem a questão e a escola acaba sendo refém disso também. Exatamente. E a escola não pode resolver um problema que teria que ser resolvido lá no seio da família. Aliás, a propósito da escola, eu queria até, só linkando com a proposta que estão querendo implantar, que já está em processo, já está em andamento no Brasil, que é a escola de tempo integral. A família estaria transferindo para a escola essa parte educativa, porque a criança vai passar pouco tempo em casa. Cada vez mais as crianças estão passando menos tempo com a família. Aí a escola é uma outra válvula de escape nessa bolha, né? Aí a gente sabe que a gente sabe que tem as mães, muitas mães precisam trabalhar, mas para nós, né? A gente entende também que os pais precisam dar educação. Aquilo que é do âmbito familiar, aquilo que é do âmbito do pai e da mãe, jamais se deve ser destinado que assuma o papel outra instituição, no caso a escola. Sim. Então, que tudo bem, que se estenda a permanência do aluno na escola. Agora, a família não pode eximir da exatamente, fazer isso, não vai. Porque essa criança, ela precisa do pai, precisa da mãe, e há coisa, como já foi citado aqui, que só a mãe, que só o pai poderá direcionar a criança. Aí, por exemplo, inclusive eu escrevi um texto falando dessa questão da figura do pai, né? Sim. Tá lá no meu blog, onde eu falava que, infelizmente hoje, nós estamos enchendo nossos filhos de biscoito recheado e de eletrônicos. De Coca-Cola. Exatamente. E nós temos que dar para eles o exemplo, né? A atitude do pai, né? O direcionamento. Às vezes não é nem a palavra, mas o exemplo, né? Meu filho, você tem que ler. Mas o filho nunca viu o pai lendo. Que tipo de coisa? Ele vai estudar. Exatamente, né? Menino, não minta. Aí em seguida, há um telefone, toca para cá, para a mãe, quem é? Ela falou, então, não diga que eu não estou. E aí vai fazer o que ela está ensinando. Que educação é essa? A educação pelo exemplo é fundamental. Então, é complexo, essa discussão é muito complexa, como eu falei, e exige ajuda, né, um olhar de outra disciplina, né, como eu falei, da sociologia, da filosofia, Sim. da antropologia, da psicologia, enfim. Porque se a gente não nos dermos as mãos, nós estamos no barco a deriva. Barco furado. Estamos só jogando água para fora aqui e a água subindo. Divaldo, eu queria ter mais tempo aqui para a gente conversar, mas eu acredito que você pode tocar assim, em assuntos assim, muito interessantes, porque aqui a gente não está para dar resposta, a gente sabe que não está para dar resposta. As respostas as pessoas vão conseguir encontrar no seu dia a dia, mas a gente está aqui para alertar algumas coisas. Parece que às vezes a gente fica meio aéreo, o mundo está fora do eixo ali, e a gente acha que indo na onda vai ser melhor. Quando mais difícil, só para linkar com o que você acabou de falar, muitos pais, a criança está dando trabalho em casa. Aí ela liga a televisão e deixa lá, a criança se acalma. Uhum. E esse papel teria que ser da mãe, ou do pai, e não da televisão, seria isso? A televisão passa a ser um seio, né? O seio da mãe, é a televisão, é complexo. É o patati, patatá, é a Xuxa. É complicado, né? É uma chamada válvula de escape. Nós estamos nessa bolha e a gente está a questão da válvula respirando, tentando evitar a respiração para que essa bolha não estoure. Essa questão de resposta, eu sempre digo, quando sou convidado para a palestra, olha, não acredite em nada que eu digo, não aceite como verdade. Eu quero que você reflita, e para isso eu tenho que chocar. Se você conseguir colocar um ponto de interrogação, ganhou a palestra, se os nossos telespectadores em casa estivessem se sentindo chocado e começar a refletir, bom. Acho que foi valeu a pena, exitosa esse nosso contato aqui. Né? Eu quero só dizer o seguinte,
Você pode encontrar o que o Givaldo Quiseiro pensa no blog Divã das Palavras. Divã das Palavras, que eu vou adicionar agora no debate democrático. Eu vou colocar. E nós vamos iniciar agora uma nova parceria também. Eu queria que você falasse um pouco do que você vai também destinar lá para o nosso portal, né? Alguns conteúdos. Estou falando aqui no ar essas coisas. Né? Bem, antes eu queria, já que estamos no dia do escritor, hoje eu recebi uma notícia que me deixou muito feliz, é que vou receber em breve, o meu livro foi publicado, agora um livro bilíngue, intitulado Os Axiomas de São Pedro. Olha aí. Esse livro vai estar no acervo da Biblioteca Universal de São Luís, lá na Romênia. E em breve eu vou estar recebendo alguns exemplares em casa. Claro que não vai ter lançamento, é só uma. Sim, eu quero que você venha aqui mostrar. Certo. Bem, mas o que eu queria lá, além da postagem do meu blog, já que você vai colocar lá um link. Já estamos colocando o portal à disposição, viu? Eu queria um link para mim, essa questão da minha parceria. A questão internacional. Né? Então eu tenho contato com escritores, inclusive tem uma entrevista agora que saiu na revista Horizonte Literário, uma entrevista que foi publicada num blog online daqui, que veio nessa revista internacional e que vai também ser objeto de publicação no livro do entrevistado, né? Certo. Que é um crítico literário, professor lá de Dantigato, lá da Universidade de Mato Grosso. Então seria uma espécie assim de falar das agendas, dessas coisas internacionais, dos encontros que vai acontecer. Inclusive vai acontecer, parece que um encontro em Barcelona. Certo. Essas coisas, né, para a gente estar antenado, o que o mundo também está pensando, né? Que legal. E o debate democrático, ele vem, claro, o mundo hoje ele não sobrevive sem a questão mercadológica, mas ele vem para ser menos mercadológico e mais um espaço de democratização do conhecimento. Essa é a proposta do debate democrático, desde que ele foi criado. Né? E aí, graças a Deus, agora eu tenho todas as... Sendo um debate democrático. Pois bem, Givaldo, eu quero lhe agradecer. Givaldo Quiseiro, eu recebi aqui o Givaldo Quiseiro, que é poeta, escritor, psicanalista, historiador, que pôde contribuir um pouco aqui com a gente. Nos fazer refletir um pouquinho, né, João? Eu agradeço, né? Agradeço Obrigado. você por mais um convite feito e agradecer a paciência do público de casa por estar nos aturado até agora. Com certeza. Obrigado a todos, boa tarde. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com o debate democrático. Debate Democrático. Oferecimento. Casa de Saúde e Maternidade de Caxias. Facema, a faculdade dos seus sonhos. Quer estudar em uma instituição com os melhores conceitos no MEC e na melhor estrutura da região? Então venha para a Facema. Inscrições abertas para o vestibular agendado 2015.2. Na Facema, você pode cursar Administração, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia, Nutrição, Serviço Social, Pedagogia e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Inscrições presenciais e online de 22 a 30 de julho. Provas 2 de agosto. Mais informações acesse www